O funcionamento do aparelho digestório, ele começa com a entrada do alimento na boca, né? O alimento na boca sofre a ação da saliva, uma boa mastigação também é muito importante. Depois ele segue pelo esôfago, que é um órgão que liga a boca até o estômago. No estômago ele sofre a ação de ácidos, ácido clorídrico principalmente. E depois ele segue para o intestino fino, que é o intestino delgado, e o intestino grosso. A função do ácido clorídrico no estômago é quebrar os alimentos. Depois de uma boa mastigação, ele é triturado e esse ácido, essas enzimas, esses sucos acabam digerindo, acabam quebrando todo esse alimento para absorção depois pelo intestino. O intestino ele é dividido em intestino fino, que é o intestino delgado, e o intestino grosso, tecnicamente conhecido como cólon. A função do intestino delgado é de absorção de nutrientes. Então, após a mastigação, você quebrou esse alimento já em partes menores e o intestino delgado acaba, através de alguns sucos digestivos que é produzido no pâncreas, que é produzido no fígado, ele quebra esse alimento ainda mais e você tem a absorção, a captação de nutrientes desse alimento. A partir desse alimento, saindo do intestino delgado, do intestino fino, ele entra no intestino grosso, ali há uma captação importante de água, de líquido, e aí é que ele vira o bolo fecal realmente. Bom, hoje o tumor de intestino vem aumentando bastante. Hoje ele é considerado o terceiro tumor mais comum em mulher, o quarto tumor mais comum em homem. Os principais fatores de risco para câncer de intestino é sedentarismo, é a obesidade, é o tabagismo, né? É a idade mais avançada, né? E também uma dieta muito pobre em fibras e muito rica em proteína animal, em gorduras saturadas. É por isso que hoje esse tipo de câncer vem aumentando na sociedade moderna, principalmente nos países mais industrializados, nos países mais desenvolvidos. A gente não pode deixar de mencionar também como fator de risco principal do câncer de intestino a hereditariedade, né, que é a história familiar do paciente. Quando o pai, a mãe, um irmão teve a doença, isso serve para a gente rastrear esse paciente melhor também. A parte do intestino mais propensa a tumores é a parte final do intestino grosso, chamado cólon, principalmente uma região chamada sigmoide, próximo do reto. Justamente porque nessa região chamada sigmoide ou reto sigmoide, que é a porção final do intestino grosso, é a região mais propensa a você ter pólipos. E os pólipos é a principal causa de tumor de intestino. Pólipo é um crescimento da mucosa, da membrana, da parte mais interna do intestino. É um crescimento das células daquela região ali da mucosa. Com isso, pode haver uma degeneração daquelas células ali e isso se transformar num câncer. Os sintomas de quem tem um pólipo intestinal é inexistente, ele não causa sintomas. É por isso a importância da prevenção e na retirada desses pólipos, né? Porque o pólipo é uma lesão assintomática, ele não causa sintomas no paciente. Existe prevenção contra os tumores de intestino. Você mudar os teus hábitos de vida, mudar a tua qualidade de vida, mudar a sua alimentação, uma dieta mais rica em fibra, mais pobre em proteína animal, deixar de fumar, emagrecer. Isso tudo você consegue prevenir. Com relação ao exame, tem as prevenções que o seu médico vai fazer também. Ele pedir alguns exames, por exemplo, de pesquisa de sangue oculto, de sangue escondido nas fezes, de fazer uma colonoscopia periodicamente, dependendo da sua faixa etária, dependendo da sua história familiar, você tem como prevenir, sim.
é verdadeiro. O pólipo é um tipo de lesão que se degenera e pode virar um câncer. Alguns pólipos são mais agressivos, outros menos agressivos, mas uma taxa muito grande deles pode virar câncer. O câncer de intestino, ele é uma degeneração do pólipo ou das células intestinais que se malignizam e viram um câncer. Os sintomas do câncer iniciais são sangramento, né? São cólicas intestinais, são dores intestinais. Numa faixa mais tardia, depois de sintomas, a gente pode falar de emagrecimento. A gente pode falar um emagrecimento sem uma causa aparente, sem você ter feito uma dieta, sem nada. Anemias, de repente você faz um exame de sangue e você pega uma anemia, isso já numa fase um pouquinho mais tardia, também é uma dos sinais de câncer. Um outro sintoma muito importante do câncer intestinal é a mudança dos hábitos intestinais da pessoa. Ou fica mais preso, ou fica mais solto, ou alterna constipação, que é o intestino preso, com o intestino solto, associado às vezes a um sangramento. Isso é um sintoma importante também, para ser observado para o paciente. A importância do diagnóstico precoce no câncer de intestino está muito ligado à prevenção, ou seja, do paciente e do médico. Então, se você já passou da faixa etária de 50 anos, tem histórico familiar, é tabagista, tem uma qualidade de vida não muito legal, tem um hábito alimentar não muito saudável, é importante você começar a investigar com o seu médico, porque você pegando uma lesão tipo pólipo ou mesmo um câncer numa fase inicial, o tratamento fica muito mais fácil para o seu médico e com chances de cura maior. Bom, o tratamento para câncer de intestino, ele depende muito da região que esse tumor maligno se encontra no seu intestino. Tá? Então, isso pode abranger cirurgia, na grande maioria das vezes, é a ressecção desse tumor. Pode envolver quimioterapia, que pode ser feita antes ou depois da cirurgia, e a radioterapia. Geralmente a radioterapia ela fica mais reservada à parte final, na região do reto e do ânus ali. A vida do paciente pós-tratamento do câncer de intestino vai depender muito do tipo de tratamento envolvido. Então, se for um câncer numa fase inicial, onde ele operou, a vida dele vai ser relativamente normal. Claro que tem um segmento com o médico, com o cirurgião, com o oncologista, em determinado tempo, né, a cada 3 meses, a cada 6 meses, faz-se esse segmento e a vida dele volta praticamente ao normal, do ponto de vista alimentar, no ponto de vista de atividade física, de trabalho, sem problema nenhum. Alguns tipos de tratamento, dependendo do avanço desse câncer, ele é mais limitado e ele deixa mais sequela no pós-tratamento, né? Envolvendo quimioterapia, que dá um pouco de enjoo, dá um pouco de náusea no paciente, é uma queixa muito comum. Na radioterapia, que também tem os seus inconvenientes, né, de diarreia pós-tratamento. Por isso, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Primeiro que já começou lá no início, na fase de colégio, eu me identifiquei muito com as ciências biológicas e depois eu fui me envolvendo com as pessoas, acho que para ajudar as pessoas, eu acho que uma área muito interessante, eu consigo me realizar profissionalmente assim. Eu escolhi a área de cirurgia do aparelho digestivo durante a faculdade, né? Você se envolvendo com os pacientes, se envolvendo com os professores, no internato, que é aquele ano que você fica em íntimo contato com os pacientes. Eu me identifiquei muito com a área cirúrgica, de cirurgias, e principalmente da área de abdômen, de aparelho digestivo. Eu acho que estar de bem comigo, eu acho que é sempre a gente buscar uma sintonia do físico com o mental e você se realizar do ponto de vista como ser humano, profissional, familiar.